Meus amados amigos, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo ao nosso canal. Nesses próximos 3 meses, julho, agosto, setembro, semanalmente nós vamos estar comentando aqui algumas lições relacionadas à escola dominical. Nesse terceiro trimestre, a temática é o Deus que governa o mundo e cuida da família. Deus, Ele é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. E a família é um projeto de Deus. Então, se Deus não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. E nesse estudo que nós vamos estar trazendo aqui semanalmente, se você é inscrito no nosso canal, o YouTube vai estar te notificando. E você que não é, eu te convido, aqui embaixo tem a inscrição, você pode fazer a inscrição no nosso canal, que você também, durante toda a semana, se Deus permitir, nós postaremos um assunto que será tirado de 2 livros da Bíblia Sagrada. Dos 39 livros do Antigo Testamento, 2 levam o nome de mulheres. Mulheres notáveis, mulheres extraordinárias. Estamos falando do livro de Ruth e também do livro de Esther. Então, na história, Deus sempre usou mulheres também dentro do seu projeto, dentro do seu plano, para abençoar o seu povo, para abençoar as famílias. Assim como há as mulheres anônimas, tem aquelas que foram registradas os seus atos em pró do povo de Deus. Já no Egito nós temos ali as parteiras, Puá e Cifrá, que foram instrumentos para a preservação ali dos meninos. Também nós temos a mãe Joquebede e a filha Míriam, que conseguiram ali esconderem Moisés e também planejarem para que ele fosse ali salvo da morte que havia sido decretado por Faraó. Então, os ensinamentos aqui nos livros de Ruth e Esther são ensinamentos para todas as gerações, assim como foi para a geração passada, é para a nossa geração, e se Jesus não voltar, também será ensino para a geração futura. Ruth e Esther são 2 mulheres que viveram em tempos diferentes, em lugares e circunstâncias também diferentes uma da outra. Ruth, ela vive no tempo dos juízes, era uma moabita, e os moabitas, eles eram inimigos do povo hebreu. Surge esse povo daquela relação incestuosa entre Ló e uma das suas filhas, nasce os moabitas. Os moabitas, eles tentam impedir Israel de conquistar, de entrar na terra prometida, e Deus também, ele instrui o povo hebreu ali sobre a liderança de Moisés a não batalharem contra os moabitas, porque eles eram parentes.
E os moabitas, eles eram um povo totalmente idólatra, um povo que havia práticas pecaminosas muito depravadas. Porém, Ruth, ela vai conhecer uma família que vai até a sua nação, uma família de hebreus, vão serem forasteiros naquela terra, e ela acaba casando ali com um judeu, aonde vai conviver com uma mulher chamada Noemi, a sua sogra, que vai dar um testemunho de verdadeiramente uma mulher de Deus, uma mulher que teme a Deus. E Ruth vai se apegar ali a Noemi, vamos usar esse termo, catástrofe, vamos trabalhar nessa palavra, né? O marido de Noemi, Imeleque, os seus filhos, Malom e Quilion, eles vão morrerem ali em terras estrangeiras. E nós vamos ver que naquele tempo era muito difícil para as mulheres, porque não havia uma assistência social, não havia uma política de cuidados relacionado para as viúvas e para as mulheres que ficavam desamparadas. Então, Noemi, ela resolve voltar para sua terra, e Ruth se apega a ela, se converte ao Deus hebreu. Então, aquela mulher que era alguém que pertencia a uma outra cultura, a uma outra nação totalmente diferente, ela se rende ao Deus de Israel, ela se rende ao amor ali baseado num relacionamento com a sua sogra. Nós vamos ver que Ruth, ela acaba abençoando Noemi, cuidando dela, e ela vai fazer parte da genealogia da pessoa bendita de Jesus. Então era uma pessoa, um indivíduo que, embora não estivesse debaixo das asas do Altíssimo, não tivesse ali um relacionamento com Deus verdadeiro, mas Deus é um Deus que quer salvar todas as pessoas. E Ruth demonstra que a sua fé, o seu amor a Noemi, a esse Deus, e ela acaba sendo salva e aceita ali dentro da comunidade hebreia. Então, dentro desse livro, nós vamos trazer algumas informações importantes para a nossa edificação espiritual. E outro livro que nós temos também é o livro de Esther. Esther viveu em um tempo diferente, cerca de 700 anos depois de Ruth. O contexto de Ruth está relacionado ali a Canaã, a Moabe, a Judá, enquanto que Esther está relacionado a um país estrangeiro muito distante, ali do povo hebreu, ali de Canaã. Ela nasce num tempo em que o povo judeu era um povo vassalo ali dos persas. Com o cativeiro babilônico, o povo vai ficar sobre o jugo da Babilônia por cerca de 70 anos. Porém, como Ciro conquista a Babilônia, o Império Medo-Persa, ele vai assumir o trono e ele vai decretar
que os judeus podem voltar para a sua terra. Porém, muitas pessoas que viveram lá na Pérsia tinham as suas atividades, as suas casas, elas não vão retornar. E entre elas nós vamos encontrar Esther. Esther nasce no cativeiro, nasce na Pérsia, embora o nome hebraico dela fosse Hadassa, Esther é um nome persa. Nós vamos ver que ela nasce na Pérsia, perde os seus pais muito cedo e ela vai ser cuidada ali pelo um primo chamado Mardoqueu, ou alguns vão dizer Mardocai. Então Mardoqueu instrui Esther sobre o seu Deus, sobre a sua lei, e nós vamos ver que por causa de um evento que ocorre ali na Pérsia, nós vamos ver que o trono ali vai ficar sem uma rainha. Então, vamos ver o trabalhar de Deus dentro desse contexto. E uma moça que era virgem, mas era estrangeira, era cativa naquela terra, ela vai acabar o quê? Chegando aos degrau mais alto ali do reinado persa, onde ela vai ser o que? Uma rainha dentro daquele império. E nós vamos ver que o povo judeu tinha inimigos. Entre o inimigo do povo judeu, nós vamos encontrar no contexto do livro ali, Amã, que era um dos descendentes dos amalequitas, que eram inimigos ferozes de Israel, vai arquitetar um plano para destruir todos os judeus, destruir a linhagem ali dos hebreus. Mas diante desse plano nós vamos ver que Esther vai ser um instrumento que Deus vai usar para que o seu povo seja preservado. Porque através de Esther nós vamos ver que o povo judeu, eles puderam se defender e eles foram preservados. Então tanto Ruth como Esther são mulheres notáveis, que demonstram um amor altruísta muito grande para com o próximo. Ruth demonstrando para com a sua sogra e Esther demonstrando para com o seu povo, né? Não tendo como preciosa a sua vida, mas debaixo de jejum, de oração, ela vai até o rei Xerxes, né? Alguns vão falar que é Artaxerxes, a gente não sabe bem dentro desse contexto quem é que está reinando, mas o título de Assuero ali é como se fosse Faraó, é um regente ali daquela nação, daquele reinado. Ele vai estar casado com Esther e Esther será esse instrumento. Então nós vamos ver aqui que dentro da história bíblica, Deus sempre usou homens e também usou mulheres em circunstâncias diferentes para abençoar o que? O seu povo. Então, tanto o homem como mulher são instrumentos que Deus usa para ser protagonista dentro da história. E o que nós encontramos nessas mulheres aqui é o exemplo de humildade, de submissão, de obediência, que levaram elas a serem o que? Esse instrumento da qual Deus usou para abençoar outras pessoas. Então nós vamos estar durante esses 3 meses, Deus assim permitindo, trazendo os ensinamentos desses 2 livros. Que você possa nos acompanhar e possam ser edificados
através dos ensinamentos que nós vamos estar trazendo aqui para vocês. Então, que Deus vos abençoe. Até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo.